Aceitação. Aceitar. Aceito. Se sinceramente fiz a minha parte na busca de resolver determinado desafio, se verdadeiramente exercitei a entrega ao Deus de minha compreensão, confiando nele sem reservas, então agora preciso estar plenamente disponível, serenamente disponível para aceitar o resultado dessas ações. Sim, disponibilidade emocional e espiritual. Mas e se o resultado da minha entrega for um resultado que não desejo? Afinal, eu confiei em Deus com todas as minhas forças. Bom, por mais compreensíveis e humanas que sejam essas perguntas, elas ainda revelam uma relação imatura com Deus, nossa infância espiritual. Egocentrado, acabei fazendo uma espécie de barganha com Deus, ou seja, entrego e tenho fé nele, desde que seja feita a minha vontade. Talvez seja por isso que às vezes sinto-me traído por Deus, abandonado e esquecido. Sinto-me ressentido com ele, podendo chegar mesmo a questionar a sua bondade e justiça. No extremo, posso mesmo questionar a existência de Deus, exigindo provas para crer, como se o milagre da vida não fosse suficiente. Ora, penso egoisticamente, onde estava Deus quando eu estava sentindo dor? Nesses momentos dramáticos, enxergo melhor a minha imaturidade espiritual. Lembro-me então da sublime oração do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. Lembro-me que Deus não existe para me servir. Recordo-me que Deus simplesmente é, magnificamente é. A vida é, suas leis são. Assim, não se deve atirar uma pedra para o alto e depois ficar magoado por ela ter caído. A chuva cai, a fumaça do incenso busca o céu, os pássaros cantam, as crianças brincam, as flores perfumam e embelezam. Nada disso é pessoal. Todo jogo tem as suas regras. Jogamos, pois, a partir delas. Quando uma criança, em sua ingenuidade, pede uma espada de verdade para brincar, sua mãe, amorosa e responsável, não atende ao seu pedido. Isto não é castigo, maldade ou abandono. É simplesmente amor, serenamente, amor. Uma criança pode até chorar para tomar banho.
aceitação, aceitar, aceito. Se sinceramente fiz a minha parte na busca de resolver determinado desafio, se verdadeiramente exercitei a entrega ao Deus de minha compreensão, confiando nele sem reservas, então agora preciso estar plenamente disponível, serenamente disponível para aceitar o resultado dessas ações. Sim, disponibilidade emocional e espiritual. Mas e se o resultado da minha entrega for um resultado que não desejo? Afinal, eu confiei em Deus com todas as minhas forças. Bom, por mais compreensíveis e humanas que sejam essas perguntas, elas ainda revelam uma relação imatura com Deus, nossa infância espiritual. Egocentrado, acabei fazendo uma espécie de barganha com Deus, ou seja, entrego e tenho fé nele, desde que seja feita a minha vontade. Talvez seja por isso que às vezes sinto-me traído por Deus, abandonado e esquecido. Sinto-me ressentido com Ele, podendo chegar mesmo a questionar a sua bondade e justiça. No extremo, posso mesmo questionar a existência de Deus, exigindo provas para crer, como se o milagre da vida não fosse suficiente. Ora, penso egoisticamente, onde estava Deus quando eu estava sentindo dor? Nesses momentos dramáticos, enxergo melhor a minha imaturidade espiritual. Lembro-me então da sublime oração do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. Lembro-me que Deus não existe para me servir. Recordo-me que Deus simplesmente é, magnificamente é. A vida é, suas leis são. Assim, não se deve atirar uma pedra para o alto e depois ficar magoado por ela ter caído. A chuva cai, a fumaça do incenso busca o céu, os pássaros cantam, as crianças brincam, as flores perfumam e embelezam. Nada disso é pessoal. Todo jogo tem suas regras. Jogamos, pois, a partir delas. Quando uma criança, em sua ingenuidade, pede uma espada de verdade para brincar, sua mãe, amorosa e responsável, não atende ao seu pedido. Isto não é castigo, maldade ou abandono. É simplesmente amor, serenamente amor. Uma criança pode até chorar para tomar banho,
mas depois gosta da sensação de sentir-se fresca, limpinha e cuidada. Veja, ela quer o resultado, mas não quer o processo. A criança quer comer doce antes do almoço, mas sua mãe só deixa comê-lo depois. Assim, garante-se a nutrição adequada e descobre-se a sobremesa. Não é que o doce é mais gostoso após a refeição? Não é que a brincadeira é mais prazerosa depois da lição de casa? A criança, em seu egocentrismo, não sabe ainda esperar. Não sabe que tudo na vida é um processo. Que existe tempo para plantar e tempo para colher. Que o bom e saudável nem sempre é prazeroso. Não consegue ver além do imediatismo. Não pode entender ainda que o remédio amargo pode curar e que a vacina que dói é para prevenir. Enfim, a criança ainda não sabe aceitar. Se debate, chora, irrita-se, pasmanha, pode até submeter-se, mas não aceita. Não genuinamente. Não faz as pazes com a realidade. Não se pacifica. Não reconhece o seu tamanho. Apenas se conforma. Não pode saber ainda que o limite também é expressão do amor. Que nem tudo o que ela deseja, como uma piscina de iogurte ou um balde de batata frita, a fará bem. Mas, depois de tudo, ela busca o colo dessa mamãe, deixando-se embalar, sentindo o aconchego que excede todo o entendimento. É que intuitivamente ela suspeita que a sua mãe sabe o que é melhor e a ama. A aceitação. Aceitar. Aceito. 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 Aceitação. Aceitar.
aceito, aceitação, aceitar, aceito, aceitação, aceitar, aceito, aceitação, aceitar, aceito. Aceitação, aceitar, aceito, se sinceramente fiz a minha parte na busca de resolver determinado desafio, se verdadeiramente exercitei a entrega ao Deus de minha compreensão, confiando nele sem reservas, então agora preciso estar plenamente disponível, serenamente disponível para aceitar o resultado dessas ações. Sim, disponibilidade emocional e espiritual. Mas e se o resultado da minha entrega for um resultado que não desejo? Afinal, eu confiei em Deus com todas as minhas forças. Bom, por mais compreensíveis e humanas que sejam essas perguntas, elas ainda revelam uma relação imatura com Deus, nossa infância espiritual. Egocentrado, acabei fazendo uma espécie de barganha com Deus, ou seja, entrego e tenho fé nele, desde que seja feita a minha vontade. Talvez seja por isso que às vezes sinto-me traído por Deus, abandonado e esquecido. Sinto-me ressentido com Ele, podendo chegar mesmo a questionar a sua bondade e justiça. No extremo, posso mesmo questionar a existência de Deus, exigindo provas para crer, como se o milagre da vida não fosse suficiente. Ora, penso egoisticamente, onde estava Deus quando eu estava sentindo dor? Nesses momentos dramáticos, enxergo melhor a minha imaturidade espiritual. Lembro-me então da sublime oração do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. Lembro-me que Deus não existe para me servir. Recordo-me que Deus simplesmente é magnificamente
É, a vida é, suas leis são assim. Não se deve atirar uma pedra para o alto e depois ficar magoado por ela ter caído. A chuva cai, a fumaça do incenso busca o céu, os pássaros cantam, as crianças brincam, as flores perfumam e embelezam. Nada disso é pessoal. Todo jogo tem as suas regras. Jogamos, pois, a partir delas. Quando uma criança, em sua ingenuidade, pede uma espada de verdade para brincar, sua mãe, amorosa e responsável, não atende ao seu pedido. Isto não é castigo, maldade ou abandono. É simplesmente amor. Serenamente, amor. Uma criança pode até chorar para tomar banho, mas depois gosta da sensação de sentir-se fresca, limpinha e cuidada. Veja, ela quer o resultado, mas não quer o processo. A criança quer comer doce antes do almoço, mas sua mãe só deixa comê-lo depois. Assim, garante-se a nutrição adequada e descobre-se a sobremesa. Não é que o doce é mais gostoso após a refeição? Não é que a brincadeira é mais prazerosa depois da lição de casa? A criança, em seu egocentrismo, não sabe ainda esperar. Não sabe que tudo na vida é um processo, que existe tempo para plantar e tempo para colher, que o bom e saudável nem sempre é prazeroso. Não consegue ver além do imediatismo. Não pode entender ainda que o remédio amargo pode curar e que a vacina que dói é para prevenir. Enfim, a criança ainda não sabe aceitar. Se debate, chora, irrita-se, faz manha, pode até submeter-se, mas não aceita. Não genuinamente. Não faz as pazes com a realidade. Não se pacifica. Não reconhece o seu tamanho. Apenas se conforma. Não pode saber ainda que o limite também é a expressão do amor, que nem tudo o que ela deseja, como uma piscina de iogurte ou um balde de batata frita, a fará bem. Mas, depois de tudo, ela busca o colo dessa mamãe, deixando-se embalar, sentindo o aconchego que excede todo o entendimento. É que intuitivamente ela suspeita que a sua mãe sabe o que é melhor e a ama. A aceitação. Aceitar. Aceito. Aceitação.
aceitar, aceito, aceitação, 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 aceitar, aceito. Aceitação, aceitar, aceito, se sinceramente fiz a minha parte na busca de resolver determinado desafio, se verdadeiramente exercitei a entrega ao Deus de minha compreensão, confiando nele sem reservas, então agora preciso estar plenamente disponível, serenamente disponível para aceitar o resultado dessas ações. Sim, disponibilidade emocional e espiritual. Mas e se o resultado da minha entrega for um resultado que não desejo? Afinal, eu confiei em Deus com todas as minhas forças. Bom, por mais compreensíveis e humanas que sejam essas perguntas, elas ainda revelam uma relação imatura com Deus, nossa infância espiritual. Egocentrado, acabei fazendo uma espécie de barganha com Deus, ou seja, entrego e tenho fé nele, desde que seja feita a minha vontade. Talvez
Seja por isso que às vezes sinto-me traído por Deus, abandonado e esquecido. Sinto-me ressentido com Ele, podendo chegar mesmo a questionar a sua bondade e justiça. No extremo, posso mesmo questionar a existência de Deus, exigindo provas para crer, como se o milagre da vida não fosse suficiente. Ora, penso egoisticamente, onde estava Deus quando eu estava sentindo dor? Nesses momentos dramáticos, enxergo melhor a minha imaturidade espiritual. Lembro-me então da sublime oração do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. Lembro-me que Deus não existe para me servir. Recordo-me que Deus simplesmente é, magnificamente é. A vida é, suas leis são. Assim, não se deve atirar uma pedra para o alto e depois ficar magoado por ela ter caído. A chuva cai, a fumaça do incenso busca o céu, os pássaros cantam, as crianças brincam, as flores perfumam e embelezam. Nada disso é pessoal. Todo jogo tem suas regras. Jogamos, pois, a partir delas. Quando uma criança, em sua ingenuidade, pede uma espada de verdade para brincar, sua mãe, amorosa e responsável, não atende ao seu pedido. Isto não é castigo, maldade ou abandono. É simplesmente amor. Serenamente, amor. Uma criança pode até chorar para tomar banho, mas depois gosta da sensação de sentir-se fresca, limpinha e cuidada. Veja, ela quer o resultado, mas não quer o processo. A criança quer comer doce antes do almoço, mas sua mãe só deixa comê-lo depois. Assim, garante-se a nutrição adequada e descobre-se a sobremesa. Não é que o doce é mais gostoso após a refeição? Não é que a brincadeira é mais prazerosa depois da lição de casa? A criança, em seu egocentrismo, não sabe ainda esperar. Não sabe que tudo na vida é um processo, que existe tempo para plantar e tempo para colher, que o bom e saudável nem sempre é prazeroso. Não consegue ver além do imediatismo. Não pode entender ainda que o remédio amargo pode curar e que a vacina que dói é para prevenir. Enfim, a criança ainda não sabe aceitar. Se debate, chora, irrita-se, faz manha, pode até submeter-se, mas não aceita. Não genuinamente. Não faz as pazes com a realidade. Não se pacifica. Não reconhece o seu tamanho. Apenas se conforma. Não pode saber ainda que o limite
também é expressão do amor, que nem tudo o que ela deseja, como uma piscina de iogurte ou um balde de batata frita, a fará bem. Mas, depois de tudo, ela busca o colo dessa mamãe, deixando-se embalar, sentindo o aconchego que excede todo o entendimento. É que intuitivamente ela suspeita que a sua mãe sabe o que é melhor e a ama. A aceitação. Aceitar. Aceito. 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 Se sinceramente fiz a minha parte na busca de resolver determinado desafio, se verdadeiramente exercitei a entrega ao Deus de minha compreensão, confiando nele sem reservas, então agora preciso estar plenamente disponível
serenamente disponível para aceitar o resultado dessas ações. Sim, disponibilidade emocional e espiritual. Mas e se o resultado da minha entrega for um resultado que não desejo? Afinal, eu confiei em Deus com todas as minhas forças. Bom, por mais compreensíveis e humanas que sejam essas perguntas, elas ainda revelam uma relação imatura com Deus, nossa infância espiritual. Egocentrado, acabei fazendo uma espécie de barganha com Deus, ou seja, entrego e tenho fé nele, desde que seja feita a minha vontade. Talvez seja por isso que às vezes sinto-me traído por Deus, abandonado e esquecido. Sinto-me ressentido com Ele, podendo chegar mesmo a questionar a sua bondade e justiça. No extremo, posso mesmo questionar a existência de Deus, exigindo provas para crer, como se o milagre da vida não fosse suficiente. Ora, penso egoisticamente, onde estava Deus quando eu estava sentindo dor? Nesses momentos dramáticos, enxergo melhor a minha imaturidade espiritual. Lembro-me então da sublime oração do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. Lembro-me que Deus não existe para me servir. Recordo-me que Deus simplesmente é, magnificamente é. A vida é, suas leis são. Assim, não se deve atirar uma pedra para o alto e depois ficar magoado por ela ter caído. A chuva cai, a fumaça do incenso busca o céu, os pássaros cantam, as crianças brincam, as flores perfumam e embelezam. Nada disso é pessoal. Todo jogo tem suas regras. Jogamos, pois, a partir delas. Quando uma criança, em sua ingenuidade, pede uma espada de verdade para brincar, sua mãe, amorosa e responsável, não atende ao seu pedido. Isto não é castigo, maldade ou abandono. É simplesmente amor, serenamente amor. Uma criança pode até chorar para tomar banho, mas depois gosta da sensação de sentir-se fresca, limpinha e cuidada. Veja, ela quer o resultado, mas não quer o processo. A criança quer comer doce antes do almoço, mas sua mãe só deixa comê-lo depois. Assim, garante-se a nutrição adequada e descobre-se a sobremesa. Não é que o doce é mais gostoso após a refeição? Não é que a brincadeira é mais prazerosa depois da lição de casa?
A criança, em seu egocentrismo, não sabe ainda esperar. Não sabe que tudo na vida é um processo, que existe tempo para plantar e tempo para colher, que o bom e saudável nem sempre é prazeroso. Não consegue ver além do imediatismo. Não pode entender ainda que o remédio amargo pode curar e que a vacina que dói é para prevenir. Enfim, a criança ainda não sabe aceitar. Se debate, chora, irrita-se, faz manha, pode até submeter-se, mas não aceita. Não genuinamente. Não faz as pazes com a realidade. Não se pacifica. Não reconhece o seu tamanho. Apenas se conforma. Não pode saber ainda que o limite também é expressão do amor, que nem tudo o que ela deseja, como uma piscina de iogurte ou um balde de batata frita, a fará bem. Mas, depois de tudo, ela busca o colo dessa mamãe, deixando-se embalar, sentindo o aconchego que excede todo o entendimento. É que intuitivamente ela suspeita que a sua mãe sabe o que é melhor e a ama. A aceitação. Aceitar. Aceito. 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 Aceitação.
aceitar, aceito. Aceitação, aceitar, aceito. Se sinceramente fiz a minha parte na busca de resolver determinado desafio, se verdadeiramente exercitei a entrega ao Deus de minha compreensão, confiando nele sem reservas, então agora preciso estar plenamente disponível, serenamente disponível para aceitar o resultado dessas ações. Sim, disponibilidade emocional e espiritual. Mas e se o resultado da minha entrega for um resultado que não desejo? Afinal, eu confiei em Deus com todas as minhas forças. Bom, por mais compreensíveis e humanas que sejam essas perguntas, elas ainda revelam uma relação imatura com Deus, nossa infância espiritual. Egocentrado, acabei fazendo uma espécie de barganha com Deus, ou seja, entrego e tenho fé nele, desde que seja feita a minha vontade. Talvez seja por isso que às vezes sinto-me traído por Deus, abandonado e esquecido. Sinto-me ressentido com Ele, podendo chegar mesmo a questionar a sua bondade e justiça. No extremo, posso mesmo questionar a existência de Deus, exigindo provas para crer, como se o milagre da vida não fosse suficiente. Ora, penso egoisticamente, onde estava Deus quando eu estava sentindo dor? Nesses momentos dramáticos, enxergo melhor a minha imaturidade espiritual. Lembro-me então da sublime oração do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. Lembro-me que Deus não existe para me servir. Recordo-me que Deus simplesmente é, magnificamente é. A vida é, suas leis são. Assim, não se deve atirar uma pedra para o alto e depois ficar magoado por ela ter caído. A chuva cai, a fumaça do incenso busca o céu, os pássaros cantam, as crianças brincam, as flores perfumam e embelezam. Nada disso é pessoal. Todo jogo tem suas regras. Jogamos, pois, a partir delas. Quando uma criança, em sua ingenuidade, pede uma espada de verdade para brincar,
Sua mãe, amorosa e responsável, não atende ao seu pedido. Isto não é castigo, maldade ou abandono. É simplesmente amor, serenamente amor. Uma criança pode até chorar para tomar banho, mas depois gosta da sensação de sentir-se fresca, limpinha e cuidada. Veja, ela quer o resultado, mas não quer o processo. A criança quer comer doce antes do almoço, mas sua mãe só deixa comê-lo depois. Assim, garante-se a nutrição adequada e descobre-se a sobremesa. Não é que o doce é mais gostoso após a refeição? Não é que a brincadeira é mais prazerosa depois da lição de casa? A criança, em seu egocentrismo, não sabe ainda esperar. Não sabe que tudo na vida é um processo, que existe tempo para plantar e tempo para colher, que o bom e saudável nem sempre é prazeroso. Não consegue ver além do imediatismo. Não pode entender ainda que o remédio amargo pode curar e que a vacina que dói é para prevenir. Enfim, a criança ainda não sabe aceitar. Se debate, chora, irrita-se, faz manha, pode até submeter-se, mas não aceita. Não genuinamente. Não faz as pazes com a realidade. Não se pacifica. Não reconhece o seu tamanho. Apenas se conforma. Não pode saber ainda que o limite também é expressão do amor. Que nem tudo o que ela deseja, como uma piscina de iogurte ou um balde de batata frita, a fará bem. Mas, depois de tudo, ela busca o colo dessa mamãe, deixando-se embalar, sentindo o aconchego que excede todo o entendimento. É que intuitivamente ela suspeita que a sua mãe sabe o que é melhor e a ama. A aceitação. Aceitar. Aceito. Aceitação. Aceitar. Aceito. Aceitação. Aceitar. Aceito. Aceitação. Aceitar. Aceito.
aceitação, aceitar, aceito, aceitação, aceitar, aceito, aceitação, aceitar, aceito, aceitação, aceitar, aceito, aceitação, aceitar, aceito.